Acho que eu já posso falar? Sim? Bom, bom dia a todos. Sueli, uma das líderes da Comissão de Comércio Exterior, e hoje eu apresento o Ciprian Opt, que é agora o co-líder dessa comissão, a quem eu desejo as boas-vindas e agradeço desde já pelo empenho no preparo desse evento de hoje. E é com grande prazer que recebemos nossos 4 palestrantes, a quem a todos agradeço desde já. E, em benefício do tempo, eu já vou apresentar o nosso primeiro palestrante, que é o Simon Comem, que é responsável, ele é líder pelo Hub de Investimentos na Business França, ele é diretor desse assunto sobre investimentos na América Latina, onde ele assumiu desde fevereiro de 2022, tem uma larga experiência nos setores de mineração, transporte, infraestrutura, e hoje ele vai falar sobre alguns mecanismos, né, benefícios legais e financeiros para atração de investimentos na França, com abertura de empresas e também desenvolvimento de negócios na França. E se ele conseguir, ele vai falar um pouquinho sobre os vistos disponíveis. Então, passo a palavra para o Simon. E muito obrigada, Simon. Bom dia, Sueli. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Sueli, você quer que eu comece agora? Ou você faz um... A minha ideia, acho que você pode começar, Simon, quando você acabar, eu faço a apresentação do próximo palestrante. Tá bom. Bom? Tá, Muito então obrigada. vou ver se... Vou compartilhar minha tela. Você pode me confirmar que você vê bem a apresentação? Tá, ótimo. Beleza. Então, muito obrigado a todos. Bem-vindo. Espero que vamos poder falar um pouco mais sobre a França e por que se internacionalizar e por que se internacionalizar na França. Então, rapidamente, eu tenho pouco tempo, então vou ir rápido, mas para começar, para que vocês tenham um pouco de informações, números sobre a França e por que pensar na França para um assunto de internacionalização, vocês têm que saber que a França faz 4 anos seguidos que é o país número 1 na Europa que recebe mais projetos de investimentos e esses projetos estão crescendo cada vez mais. Para que você tenha um pouco mais de informação sobre os investimentos latino-americanos na Europa, a França está justo depois da Espanha de Portugal, então eu trago de apresentar a França para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento sobre a França, mas vocês podem ver que já tem 200 empresas, mais de 200 empresas brasileiras e latino-americanas na França, e é um número que está crescendo. Os latino-americanos estão pensando cada vez mais na França. Aqui são outros números que foram divulgados durante o Choose France Summit, onde a presença latino-americana cresceu também. Então, são outros indicadores que demonstram que a França é cada vez mais atraente e também para países como o Brasil, países da América Latina. E tudo isso, ou seja, esses números que cresceram foi possível através de várias coisas. Primeiro digamos, mais argumentos mais concretos e concretos e também sobre a economia da França. Ou seja, quando você entrar na França, você já tem acesso a muitas coisas. Você vai entrar no segundo mercado na União Europeia. A França tem 67 milhões de consumidores, e são consumidores de alto poder aquisitivo. E também você vai ter então acesso a tudo a União Europeia, que são mais de 500 milhões de habitantes, ou seja, mais de 2 vezes a população do Brasil.
e como um poder aquisitivo bem alto. E também, outra coisa importante que você tem que destacar, que é saber que há pouco tempo agora a Bolsa de Valores de Paris superou a Bolsa de Valores de Londres. E outra coisa que eu quero falar com vocês é que, além da União Europeia, você tem outros mercados acessíveis, como o Middle East ou África. Cada vez mais empresas pensam em se instalar na França para poder justamente ter um acesso a outros mercados, como o mercado africano, por exemplo. Outra coisa que você tem que pensar é, então, eu acho que quando você tem um processo de internacionalização, você vai ter que, geralmente, que fazer o recrutamento, e isso, na França, temos acho a força de ter uma boa educação, que pública e gratuita, então você vai ter acesso a uma mão de obra que é qualificada e que tem geralmente muita experiência em setores bem específicos, e também a mão de obra não é tão cara, não é tão cara como os Estados Unidos, por exemplo, ou a Inglaterra. E atualmente, bom, talvez é um pouco complicado atualmente, porque a taxa de desemprego não é é muito baixa, então talvez pareça um pouco mais complicado para recrutar, mas geralmente você vai ter acesso a uma mão de obra realmente super qualificada e não tão cara. Outra coisa importante é que geralmente as empresas pensam na França como um país caro, a nível tributário, e se vocês veem bem a minha tela, a tributação das empresas não é a mais cara. Isso, então, é uma parte do meu trabalho de quebrar um pouco esses preconceitos. Você pode ver que a tributação mais baixa do que Estados Unidos, sobretudo de Portugal. Então, houve várias reformas tributárias justamente para que a França seja mais atrativa. E isso foi uma das principais reformas, reduzir a tributação para as empresas. Outra coisa, bom, aqui são outros argumentos a favor da França, mas vou falar sobre três, ou seja, a energia, o custo da energia da eletricidade na França faz muito tempo que é a mais baixa da Europa. Agora mesmo é verdade que, depois de tudo que está acontecendo entre a inflação e, sobretudo, a guerra entre Ucrânia e Rússia, o custo da energia subiu, mas ainda é a mais baixa da Europa. Também você tem um acesso a, a desculpa, a fibra óptica em quase todo o país. Então, isso é bem importante para todas as startups que querem começar na França. E existe também o equivalente da lei do bem, ou seja, a lei do bem no Brasil. Então, isso se chama o crédito fiscal para a pesquisa. E, se não me engano, aqui não todas as empresas podem ter acesso à lei do bem, talvez me engane, mas acho que não. Mas lá na França, qualquer empresa que tem um projeto de pesquisa pode começar o trâmite para ter acesso a esse crédito fiscal. Vou tentar de falar um pouco mais sobre isso depois. E se mais também sobre a parte do IVA, para demonstrar que França não é o país mais caro, você pode ver que o IVA na França é mais baixa do que o resto dos outros países da União Europeia. Outra coisa que a França quis colocar à disposição das novas empresas que querem se instalar na França, por exemplo, tem vários vistos disponíveis para toda empresa que tem um projeto de inovação na França. Isso geralmente é o Passport Talent. E também o nosso objetivo de que a empresa possa ter sucesso, e isso para que a empresa que o empresário tenha sucesso, é importante que ele possa se instalar com a família dele, etc. Então,
tudo, se o empresário vai para a França, a família dele poderia também seguir ele, e a nível de vistos, tudo isso, a nível também de previdência social, não vai ter nenhum problema se instalar na França. E para a tributação, tem acordos entre França e Brasil para não doble tributação. E outra coisa, a French Tech pode ser interessante para vocês, que é um label oficial, onde que reúne todos os empresários da Tech, justamente. Aqui no Brasil, tem a French Tech São Paulo e a French Tech Rio, e acho que seria muito interessante, e acho que é muito bom começar em falar com os membros da French Tech, para que vocês que têm interesse em se instalar na França, para que vocês possam já trocar ideias com eles e conhecer melhor o ecossistema, diria, técnico lá na França. Bom, aqui são outros argumentos a favor da França e para demonstrar que houve reformas também para que a França seja um país um pouco menos burocrático. Bom, ainda temos muito para melhorar, mas muitas coisas já foram feitas e para simplificar justamente a criação de empresa e começar novos negócios lá na França. Outra coisa interessante e importante que vocês têm que saber é que existe, através do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a possibilidade de ter patente para transferir a tecnologia sem problema entre a França e o Brasil. Acho que a França tem poucos acordos bilateral e o Brasil faz parte desses poucos países. Então, acho que uma ótima coisa entre nossos dois países para fomentar justamente negócios e investimentos entre nossos dois países. E tenho pouco tempo, mas para quando vocês pensaram que é o momento de se instalar na França, acho que é importante que você conheça ou que tenha acesso a essa rede de cluster de inovações ou polos de competitividade, que são chave, acho, para o desenvolvimento das empresas. Isso é associação entre as autoridades públicas e o setor privado, para fomentar a inovação e também as exportações. Você pode ver que tem mais de 55 clusters na França, e que está um pouco em cada região da França, e são clusters que são especializados por setores, justamente. Então, por exemplo, se vocês têm atividades, projetos no setor aeroespacial, ou talvez seria melhor de se instalar perto da Toulouse, onde temos o Aerospace Valley, por exemplo, ou se você precisa trabalhar no setor da saúde, talvez ficar em Paris. Esses já são exemplos, mas eu quero dizer isso porque tem muitas empresas que conhecem França através de Paris, e não só tem Paris na França, tem várias cidades que podem receber você. E, digamos, os clusters de inovação também podem receber você. Bom, aqui você já conheceu o sector da tech bem dinâmico na França, que está crescendo cada vez mais. Você tem mais de 50 aceleradoras, mais de 300 incubadoras e a famosa estação F, então tem espaço para receber qualquer empresa da tech ou da inovação que tem como projeto de se instalar na França. E aqui são outros números para demonstrar que a França ficou um país mais interessante para esse setor também. O número de unicórnios cresceu muito em poucos anos.
Passamos de 3 unicórnios em 2016, se não me engano, a 26 unicórnios agora. Então, é uma maneira de demonstrar que o setor da tech também e da inovação, sobretudo, é uma prioridade para nosso governo. E também você pode ver que para tudo que fundings, tudo isso, as startups francesas levantaram muito dinheiro ultimamente. E para terminar, porque já superei o tempo, aqui são, acho, as quatro opções para vocês ter financiamento para um apoio financeiro. Tem o Plano França 2030, de mais de 54 bilhões de euros, então esse dinheiro é para as empresas francesas e estrangeiras que têm projetos que correspondem nos setores prioritários desse plano. São sobretudo setores sobre a energia renovável, agricultura, sustentável, a descarbonização da indústria, sobre a inteligência artificial, a saúde do futuro, os projetos de EdTech, etc. Existem também subsídios bem específicos para cada região, então cada região tem um orçamento geralmente dedicado a uns setores prioritários, então quando você estiver na França é importante se colocar em contato com os representantes da região para que você conheça melhor os subsídios possíveis para seu projeto. Tem o famoso crédito fiscal para a pesquisa, para fomentar a pesquisa e o desenvolvimento. E tem também o BPI, que podemos dizer no nosso BNDES, e que então é o Banco Público de Investimento, e que tem como objetivo de também fomentar a inovação e financiar o comércio exterior da França. Bom, aqui são uns dados sobre o plano de investimento França 2030, mas não vou falar muito, é igual vou mandar para vocês a apresentação, e se vocês tiverem perguntas, a gente poderia marcar um encontro para que tenhamos uma reunião mais completa. E aqui também são os setores prioritários de França 2030. E aqui são informações sobre o crédito fiscal para a pesquisa. Como você pode ver, os beneficiários são qualquer tipo de empresa, empresas industriais, comerciais, ou artesanais e agrícolas também. E isso é bem interessante para você, porque você pode ter subsídios que pode financiar até 30% das suas despesas de pesquisa, tá? Mas se isso superar os 100 milhões de euros, agora o crédito fiscal só pode é, é, cobrir 5% das despesas, mas 100 milhões de euros já é bastante. E isso, para finalizar, então para vocês que poderiam ter um projeto de investimento na França, de instalação na França, você pode se aproximar de mim para que eu conheça melhor o seu projeto e para que eu e todo o time da Business France possam aconselhar vocês para o seu projeto. Temos tudo, digamos, na bateria de serviços de consultoria gratuito e confidencial, e nosso trabalho é de justamente facilitar a sua chegada lá na França, é, ver com você qual seria a melhor localização para você lá na França, é, facilitar todo o trâmite para o visto, que pode ser bem chato de vez em quando, facilitar o acesso para você para os subsídios públicos, etc. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, você pode entrar comigo. Você aqui tem meu contato. Acredito que o time da Câmara vai também divulgar meu contato. Então, sem dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Aí superei os 10 minutos, então vou deixar a palavra. Obrigado.
Muito obrigada, Simone, pela excelente apresentação e que abre, sem dúvida, deve abrir o apetite aqui de muita gente. E eu, antes de passar a palavra para a Marcela, só quero pontuar aqui que ontem a Câmara Francesa fez um webinar com o atual embaixador do Brasil na França, o embaixador Ricardo Neiva Tavares. Foi excelente e assim, com muita disposição também, ele falou, né, tocou na questão do investimento de brasileiros também na França, né? Que é justamente apoiando toda a fala do Simon e de todas as manifestações que a gente já viu aqui no chat. Então, muito obrigada, Simon, pela sua atenção e disposição. E agora a gente vai ouvir a Marcela Zia, que é diretora da empresa MZ International Trade, com larga experiência na área internacional, de acompanhamento de empresas, projetos. Ela tem uma bela passagem na Apex, na Agência Brasileira de Promoção e Exportação, é professora de Comércio Internacional, e hoje ela vai apresentar, falar assim, algumas orientações sobre para que as empresas possam, né, desafiar a nossa, né, sair do limite das nossas fronteiras e como vencer algumas barreiras. Marcela, muito obrigada e você está com a palavra. Obrigada. Obrigada, Sueli. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? E ajudar as empresas que estão interessadas em internacionalização. Obrigada, Sueli, Adriana e Cipriano, pelo convite. E parabéns pelas empresas que estão tomando a iniciativa de estar aqui buscando conhecimento, né? Porque é algo necessário hoje a gente pensar em internacionalização. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Me avise, por favor, se vocês estão conseguindo ver. Sim, estamos vendo. Muito obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como expandir os negócios além das fronteiras, tá? E enfrentar os desafios do mercado global. Como a Sueli já apresentou, eu sou diretora na MZ International Trade, que é uma empresa de consultoria que oferece soluções customizadas para internacionalização e exportação. Na verdade, eu falei que a gente estava vendo, porque estava aparecendo, mas não estou vendo do meu lado. Não sei se os outros participantes estão conseguindo ver a tela. Não, também. Aqui está carregando. Olha lá. Talvez tentar compartilhar de novo a sua tela. Uhum. Melhorou? Conseguem ver agora? Infelizmente, não. Não. Ah, então... Agora sim? Não. Tenta mais uma vez. Ah. Agora sim. Sim? Agora apareceu. Ah, ok. Agora Pode estão vendo seguir. a tela que tem o meu nome, né? Exato. Pode Ah, seguir. perfeito. Uhum. Certo. Então, continuando, eu sou especialista em gestão de negócios internacionais e trabalhei por muito tempo para a Apex Brasil, no programa de capacitação para exportação, que é o PIEX, onde eu tive a oportunidade de vivenciar um pouco ali de perto a experiência e também as dores das empresas brasileiras, né, ao exportar. E pude entender um pouquinho dos desafios e poder direcionar uma forma também de ajudar essas empresas. E foi bem interessante de ver que a exportação ela é sim possível também para pequenas e médias empresas, né, que era o público-alvo do nosso projeto. E muitas vezes a falta de entrada no mercado externo ela se dá por conta de cultura exportadora, tá? A falta de cultura exportadora. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho desse gostinho e eu espero que consiga encorajá-los, né? Aquelas empresas que ainda não estão com a coragem de entrar no mercado externo para que elas possam dar o primeiro passo. Bom, então eu vou iniciar a minha palestra falando das vantagens
de internacionalizar. Depois eu vou falar bem brevemente sobre o panorama das exportações brasileiras, um pouquinho sobre o mercado francês, né, quais são as oportunidades e desafios, e como a empresa pode se preparar para enfrentar as barreiras que existem no mercado exterior. Bom, por que internacionalizar, né? De um modo geral, a gente tem várias razões, eu vou falar apenas algumas delas, tá? Obviamente, quando a gente abre o mercado, a gente aumenta as vendas, então a empresa que toma essa decisão, ela vai aumentar as suas vendas conquistando novos clientes. Então, com isso, ela melhora o seu desempenho financeiro. Quando ela entra em novos mercados, ela vai ter acesso a outros mercados que não estão disponíveis internamente, e com isso, ela vai diversificar suas fontes de receita e reduz o risco, né? A dependência do mercado somente brasileiro. Então, se há uma crise no mercado interno, ela vai ter outros mercados alternativos. Além disso, a empresa que decide, que opta por se abrir para o mercado internacional, ela não vai obter só as vantagens da exportação, ela também vai ter acesso à matéria-prima com um custo reduzido, porque ela vai estar atenta a todas as oportunidades que existem no mercado internacional. Então, seja comprando matéria-prima ou exportando, né, com benefícios fiscais, ela vai ter a oportunidade de melhorar a sua lucratividade. Além disso, a empresa que está atenta a todo o mercado internacional, ela tem acesso a novas tecnologias. Então, ela vai ajudar a empresa a melhorar os seus próprios produtos e serviços internos, né? Ela vai ficar à frente da concorrência. Porque a gente sabe que a concorrência hoje ela não é nacional, ela é global, né? Então, uma pessoa hoje consegue comprar facilmente um produto dentro de uma loja como o celular do exterior, né? Da China, enfim. Hoje é uma realidade que a concorrência seja global e não mais nacional. Então, é importante que a empresa esteja fazendo parte desse cenário. Além disso, a marca ela passa a ser conhecida mundialmente, né? Então, a marca ela ganha um reconhecimento em novos mercados, então ela consegue, com isso, atrair também novos clientes e parceiros. E, como a gente sabe, a reputação da empresa melhora. Um produto que é tipo exportação, né? Que a gente sabe que é aceito em mercados externos, ele tem um olhar melhorado também dentro do mercado interno. Então, aumenta a percepção do produto, isso também facilita com que a empresa possa atrair investidores e parceiros. Poderia enumerar outras razões, né? Mas a gente não tem todo esse tempo, é só para dar um gostinho mesmo. E uma coisa muito interessante que muitas empresas não sabem é que o produto exportado, ele se beneficia da desoneração fiscal. Então, todo produto que é destinado ao exterior, ele vai ter a desoneração dos impostos PIS, COFINS, ICMS e IPI. Com isso, o preço desse produto ele fica mais competitivo no mercado internacional e a empresa consegue também aumentar a sua margem de lucro. Bom, e por que exportar para a França, né? O Simon já deu aí todos os argumentos, as razões, né? Mostrou vários benefícios de exportar para o mercado francês. A gente sabe que é um mercado muito grande e rico, com uma economia forte, tem um mercado consumidor sofisticado, né? Exigente, tem todas as políticas governamentais de apoio ao investimento estrangeiro, tem fortes laços culturais com o Brasil, e todos os detalhes a gente já teve ali, né? Então, são muitas oportunidades que não estão sendo exploradas. Queria dar um dado aqui bem interessante para vocês, que muita gente também não sabe, né? Eu fiz um levantamento do número de empresas brasileiras que exportaram em 2022. Foi em torno de 23 mil, tá? E os anos anteriores não foram muito diferentes. Nós temos hoje, no Brasil, cerca de 23 milhões de empresas ativas. Teoricamente, qualquer empresa que tem um CNPJ pode exportar, se ela se preparar para isso, né? Seja de produtos ou serviços. Esse número ele é um pouco assustador, mas é real, tá? Em termos de número de empresas, apenas 0,001% das empresas brasileiras exportam, tá? E dentro desse pequeno número, as exportações se concentram em commodities, tá? São produtos primários, basicamente, quando a gente observa a concentração de exportações brasileiras. Então, o produto com valor agregado no Brasil, a exportação de produto de valor agregado é muito pouco explorada, tá? E não é porque
por falta de competitividade. Como eu disse no início, muitas vezes por falta de cultura. A empresa que é pequena e média, que é a que tem a grande parcela na produção de produtos com valor agregado, ela não tem a cultura, ou ela acha que a exportação é algo muito complicado, a internacionalização é algo muito difícil só para os grandes, né? E não é. Trabalhando no PayEx, eu pude vivenciar isso e ver essa transformação dentro de empresas que jamais imaginavam que poderiam exportar, e elas conseguiram dar esse passo. Com relação ao mercado francês, a França importou em 2022 em torno de 817 bilhões de dólares, tá? E quando a gente observa, o Brasil ele não consta nem nos 50 primeiros dessa lista, né? Então, existem oportunidades, e os produtos que a França importa, muitos deles são produtos já com valor agregado, né? A gente vê muito a importação de aviões e partes, produtos de moda, né? Roupas, acessórios, enfim, tem vários tipos de produtos que o Brasil poderia estar participando, tendo uma parcela desse mercado, mas ainda não está. Desse valor de 800 bilhões, somente 3 milhões, na verdade, foram provenientes do Brasil, tá? Então, quando a gente observa, né, por que o Brasil ainda tem uma participação pequena no comércio internacional? Dentre as várias barreiras, né, a gente vê muito ali a falta de cultura exportadora ou a falta de uma estrutura interna profissional, o medo do desconhecido. O Brasil também, as empresas brasileiras também têm uma visão imediatista, né? Dificuldade em fazer um planejamento de exportação, e exportação e internacionalização requer planejamento. E, por parte do país, também temos algumas barreiras ali, em termos de políticas cambiais, o sistema país, né, que tem um custo elevado na questão da logística, estabilidade econômica, mas essas barreiras, elas podem ser vencidas, tá? Com relação à França, a gente vê ali o nível de tributação, que ele ainda é elevado, mas a gente também viu na palestra do Simon que tem várias políticas de redução de tarifas, uma regulamentação complexa, a questão do idioma, né, que é um idioma oficial, as empresas elas devem, então, idealmente poder se adequar ao idioma para fazer negócios, e a cultura. Então, as empresas elas têm que estar cientes das diferenças culturais para poder ser bem-sucedidas no mercado francês. E como a empresa pode se preparar para a internacionalização? Uma empresa que nunca exportou, que está iniciando, não sabe por onde começar, tá? Tudo se inicia com pesquisa de mercado. Como é feita essa pesquisa? Como pode ser feito? Existem inúmeras instituições internacionais que podem auxiliar as empresas brasileiras a dar esse primeiro passo, tá? Então, nós temos a Câmara de Comércio Brasil-França, a própria Apex Brasil, que tem vários projetos setoriais para apoiar as empresas brasileiras, né, que estão iniciando as exportações. Nós temos portais como o Invest Export Brasil, depois fica aí o convite para vocês explorarem melhor os sites, né, que tem uma série de informações sobre pesquisa de mercado, estatísticas. Tem o International Trade Center, que oferece uma plataforma onde é possível mapear os dados de importação e exportações do mundo, né? Então, é possível, por meio do código do produto, que é o HS Code, ou o NCM, é possível visualizar os fluxos de importação e exportação para analisar a demanda do produto que você produz, né? Tem o Comex Stat, que é uma ferramenta brasileira que cruza dados reais com o Syscomex, que é o nosso sistema de comércio exterior. Então, ele mostra números, né, do quanto está sendo exportado, enfim. Tem uma série de apoio que a empresa pode utilizar para fazer essa pesquisa inicial e entender também a cultura, né, as práticas comerciais do país de destino. Após essa pesquisa, é importante fazer um plano de negócios internacionais. Exportação tem uma série internacionalização tem uma série de itens desconhecidos, tá, num processo. Então, além de fazer a pesquisa, é importante ter um planejamento
para poder internacionalizar. Então, a empresa ela tem que ter metas bem definidas, tem que ter um objetivo bem definido, estratégias, né? Estratégias mercadológicas e um cronograma de implementação. Porque se ela não se planeja, ela nunca dá esse passo, tá? Então, é importante fazer um planejamento que seja factível, né? E começar, dar o primeiro passo, porque a partir do momento que a empresa dá esse primeiro passo, é um caminho sem volta, tá? E ela só vai colher frutos e colher benefícios dessa decisão. Então, como que ela vai fixar um objetivo de internacionalização, né? Ela vai alcançar, ela pode, por exemplo, determinar uma porcentagem de exportações que ela quer destinar, né, dentro da sua produção, ou ter um montante fixo, querer abranger uma determinada representatividade de mercado, ou obter um certo nível de lucro. Enfim, o objetivo ele pode ser elaborado de diversas formas. Aqui a gente tem um exemplo de estratégias para a internacionalização que podem ser usadas dentro do planejamento de internacionalização. É muito importante que a empresa tenha estratégias de produto, porque é necessário ela adequar o seu produto para exportação, estratégias de promoção comercial, é importante ela definir de que forma ela vai se promover no mercado internacional, estratégias de preço e de mercado, tá? Eu vou falar bem brevemente sobre cada uma. Acredito que o meu tempo já está quase chegando. Se puder falta um pouquinho, mas tá no final, quase. Sim. Exato. Uhum. Mas eu vou falar bem brevemente, tá? O exemplo de como o produto pode ser adequado à exportação. Muitas vezes, o componente que é utilizado na fabricação do produto precisa ser alterado, se é algum produto que não é aceito no mercado externo. Ou, muitas esse é importante fazer o registro internacional da sua marca, né? Isso se a empresa toma essa decisão, é importante que ela já pense nisso desde o momento de planejamento. Definir como vai ser o layout, né? A questão estética do produto para adequar aquele mercado, se ele necessita alguma certificação internacional, os aspectos técnicos, a embalagem, enfim, tem uma série de adequações que são necessárias para atingir a exigência daquele país que está importando. Além disso, definir como vai ser a divulgação do produto em determinado mercado, né? Como vai ser comunicada essa imagem, que muitas vezes é necessário até mudar a marca, né? Dependendo da adequação ao idioma. Definir a participação em feiras, que é muito importante ter essa presença física também, né? A questão da propaganda, o marketing direto, enfim, tem que ter uma estratégia de promoção comercial também, dentro do planejamento. Estratégias de preço também é muito importante, né? É importante entender como se dá a composição de preço para exportação. Como eu já falei, existe a desoneração tributária, então é importante excluir do seu preço de mercado interno todas aquelas despesas que não vão incorrer na exportação, como, por exemplo, os impostos IPI, ICMS, PIS e COFINS, e também as despesas específicas de mercado interno, e incluir nesse preço as despesas que são específicas de exportação. Então, dependendo da forma de entrada no mercado, né, ou do projeto de internacionalização, terão parceiros envolvidos, né, representantes, tudo isso tem que ser calculado dentro do seu preço e já ter essa estratégia montada, ter a sua tabela de preço para poder apresentar a um eventual parceiro, né? E estratégias de mercado é também muito importante ter no seu plano de exportação, definir para a sua empresa qual que é a estratégia empresarial mais adequada de acesso ao mercado. Então, os fatores que vão influenciar nessa decisão é a dimensão, o conhecimento do mercado, as barreiras tarifárias, né? E a cultura e as características do consumidor e da concorrência. Então, a gente tem diversas formas de ingressar no mercado, tem as modalidades mais iniciais, né, que são baseadas em venda e exportação do produto, que aí existe a venda direta ao consumidor final, a venda através de uma rede de distribuição, ou através de filiais, né, agentes, e-commerce. Nós temos, por isso que é tão importante, né, a empresa fazer esse estudo para definir qual vai ser a forma mais viável de ingresso ao mercado. E as modalidades também baseadas em presenças contratuais, né, que seria
a transferência de tecnologia, ter uma presença local mesmo, que seria a internacionalização no país, um contrato de manufatura, uma filial de produção, uma joint venture, né? Então, assim, tem várias formas de ingressar no mercado e é importante que a empresa tenha esse conhecimento de qual vai ser a mais adequada. Depois de ter um bom planejamento desenhado, que seria o plano de exportação, é importante que a empresa atualize todo o seu material de marketing, tá? Então, ela tem que atualizar. Para ter uma presença, a partir do momento que ela toma essa decisão, ela tem que atualizar o seu site para fazer todas as traduções, e os materiais de marketing têm que ser traduzidos para o idioma local também. Então, essa adequação é totalmente necessária. Aqui alguns exemplos de instrumentos que precisam ser adequados ao mercado externo. Por fim, né, após estar com essa adequação de produto, de material promocional, né, e com o seu planejamento, é importante com que a empresa construa uma equipe e encontre os seus parceiros para internacionalização. Então, por mais que a empresa não tenha a estrutura, ela pode buscar parcerias com empresas locais ou contratar uma consultoria, uma equipe que possa executar esse projeto em conjunto com a empresa. E, por fim, também buscar as autorizações e licenças necessárias para que seja possível fazer os negócios no país destino, né? Então, eu dei um panorama geral dos principais passos, né, para que a empresa consiga se preparar para a internacionalização. Tudo isso, obviamente, falando assim de maneira rápida, parece impossível e parece muita coisa, mas, como eu disse, existem vários programas de apoio. Existe o PAYEX, que é o programa de qualificação da Apex, né, que participei. Existe a Câmara de Comércio, que pode dar todo o suporte necessário. Então, a empresa ela tem um sistema, toda uma rede de apoio para executar essas ações. E também ela tem que ter, dependendo do modo, da forma de ingresso no mercado, um sistema de pagamento que seja adequado ao mercado externo, tá? Então, basicamente, é isso. Após a empresa ingressar no mercado, é importante com que ela faça uma análise e acompanhe esses resultados, né? Mas, basicamente, esses seriam os grandes passos para a empresa se preparar. Eu fico à disposição para dar mais detalhes, para auxiliar, indicando, né, formas de dar os primeiros passos, né, para essas empresas. Podem entrar em contato comigo depois, eu sei que o tempo aqui é muito curto, mas é isso, agradeço novamente essa oportunidade e eu fico à disposição para auxiliar no que seja necessário. Marcela, muito obrigada, excelente a explanação, que eu acho que vai, né, na sequência, né, complementa bastante o que o Simon, a fala do Simon. Então, agora já vou introduzir o nosso próximo palestrante, que é o Alexandre, que agora a gente vai entrar, superada, né, essa reflexão, ir ou não ir, nós vamos ter os dois próximos palestrantes, vão falar sobre fui, né? Então, aqui nós temos a gente vai começar com o Alexandre Barral, que é o gerente internacional de pesquisa e desenvolvimento e crescimento do portal Telemedicina, tem uma vasta experiência em gestão de projetos, teve a sua formação, né, ele é francês, estudou na França, está na França, e trabalha para o portal Telemedicina. Esse portal, né, a empresa existe, salvo engano, desde 2013, tem um crescimento muito interessante, e é incrível, né, como ela chega hoje com uma base de clientes, sei lá, 3 milhões de pacientes, 100 parceiros, e com 5 mil médicos, né, que apoiam, que basicamente não, que tem todo um grande trabalho por trás disso, que é levar acesso à saúde aos pacientes, ligar, né, os pacientes aos especialistas. E hoje o portal Telemedicina ele deixa de ser um portal de telemedicina e é uma empresa de tecnologia na área de telemedicina. Então, paro por aqui, Alexandre, e agradeço desde já a sua explanação. Muito obrigada.
Ah, bom dia. Obrigado, obrigado, Sueli. Estão vendo a minha tela? Estamos vendo, sim. Perfeito. Então, obrigado de novo, Sueli, pela introdução. Obrigado à Câmara de Comércio France Brasil. Eu sou francês, morando agora em Paris, representando a Portal Telemedicine, uma health tech brasileira. Mas eu também passei 10 anos, mais de 10 anos no Brasil, trabalhando na Business France, na BPI France e também em consultoria privada de lei do bem. O objetivo é rapidamente dar um overview da Portal Telemedicina e jogar algumas temáticas, algumas challenges, algumas oportunidades dentro da questão de internacionalizações. Então, a Portal Telemedicina, ela vem como resolvendo alguns desafios a nível mundial, tanto no Brasil, mas o interessante, isso também tanto nos Estados Unidos ou tanto na França, a questão de deserto medical, por exemplo, onde está acontecendo muito no Brasil, mas também na região de Paris, no Grande Paris, tem deserto medical, tem um custo da saúde que está aumentando muito e a gente está tendo muito dado, como a Sueli falou, nessa questão de tecnologia, a gente está tendo muito dado, mas que não conversa entre si. Então, a Portal Telemedicina, ela nasceu como objetivo de trazer uma saúde para todo mundo, de qualidade. E a gente começou a conectar região isolada do Brasil, como uma clínica em Coari, numa região isolada da floresta amazônica brasileira, para que um paciente pode consultar um especialista, nesse caso um cardiólogo, baseado em São Paulo. E hoje a gente tem 3 grandes produtos. A gente tem essa plataforma de telediagnóstico, que eu vou explicar um pouco melhor. A gente tem algumas ferramentas de AI e de Big Data aplicado no setor da saúde, onde, por exemplo, a gente presta serviço para o estado de São Paulo na questão de gestão populacional, sobre quase 30 milhões de pessoas e mais de 30 mil unidades de saúde. E, enfim, a teleconsultações, que foi liberado no Brasil como Covid, aprovado definitivamente em dezembro passado, e a gente entrega uma plataforma de teleconsulta, mas também como uma coisa adicional, que é o monitoramento dos sinais vitais via a câmera. Então, o paciente fica na frente da câmera durante 30 segundos, assim o médico não é só um video call, ele tem todo o conteúdo em termos e alguns sinais vitais importantes para fazer a consulta. Como a gente conseguiu fazer isso? A gente captou 15 milhões de grants, de subvenção econômica em PED, para ter, primeiramente, a integração como os equipamentos médicos. Isso foi o início da Portal Telemedicina, a questão de interoperabilidade. Depois, porque a gente começou no Brasil, a gente conseguiu muitos dados, então a gente trabalhou com a questão de Big Data. E, enfim, desde 2017, que como a Sueli falou, a gente tem 10 anos, a gente está fazendo 10 anos no fim do ano, mas tive esse pivô em 2017, quando a gente integrou todos os dados em integração para poder trabalhar com inteligência artificial nos seus produtos. Como funciona? Lá no campo, no interior do Brasil ou da França, uma clínica vai poder fazer um exame, por exemplo, um eletrocardiograma. Automaticamente o exame, então vai ser uma enfermeira, por exemplo, que vai fazer o exame. Automaticamente o exame chega na nossa plataforma via o cloud, onde um cardiólogo vai fazer o diagnóstico. Ele vai fazer o diagnóstico usando, é um pouco pequeno, desculpa, o Smart Decision Tree. Em alguns cliques ele vai conseguir fazer o diagnóstico, o que aumenta a produtividade. E a gente faz isso em mais de 25 modalidades, neurologia, cardiologia, radiologia, dermatologia, etc. E depois a gente aplica a inteligência artificial. Como funciona? A gente consegue detectar, por exemplo, em exames, tipo aqui nesse slide, uma radiologia de tórax, a gente consegue identificar via a inteligência artificial um nódulo, stage 1, muito pequeno, alguns milímetros, e uma fratura de osso, com 95% de accuracy. E, no mesmo tempo, um desses findings, desses achados,
ele é o que a gente chama de time sensitive, e a vida do paciente está em risco, a inteligência vai colocar na frente da fila os exames mais urgentes para ser tratado na hora, porque o paciente ainda está na clínica e é salvo o dia dos pacientes para ser tratado o mais rápido possível. Em todos os casos, o médico, no final do workflow, ele vai fazer o diagnóstico sem ter nenhum conhecimento da inteligência artificial. Se o diagnóstico dele é diferente da AI, aí a gente manda o mesmo exame para um outro médico para ter uma segunda opinião. Mas sempre o médico não sabe o diagnóstico da AI, porque a gente não quer induzir em erro ou influenciar o médico. Hoje a gente impactou mais de 32, 33, na verdade, milhões de pacientes. A gente tem mais de 2 mil clientes B2B em todo o setor de saúde, clínico, hospital, plano de saúde, mas também grandes empresas corporate que usam nossa tecnologia para os funcionários deles nas fábricas, por exemplo, e o setor público, que é um mercado que está crescendo muito no Brasil, onde a Portal está se inserida. E alguns parceiros que nos apoiaram nesse levantamento de fundo ligado à P&D. E hoje, qual é a nossa intenção? Eu estou baseado na França para poder abrir as portas e iniciar o lançamento do serviço da Portal Telemedicina na França e na Europa, como duas entradas. A parte de P&D, eu vou para 30 segundos nesse ponto, o objetivo do board da Portal Telemedicina, do meu CEO, Rafael Figueroa, no início, ele tinha visto a França como uma terra de talento, uma terra de pesquisa e desenvolvimento, uma terra, como foi falado pelo Simon, do crédit pour recherche, que é o equivalente da lei do bem, aonde a gente pode chegar a 30% e até mais quando a gente contrata o jovem pesquisador. Então, eu fui contratado como projeto inicial de abrir um centro de pesquisa e desenvolvimento na Europa, e em particular na França. O que está acontecendo, vai acontecer em breve. Mas, no mesmo tempo, o fato de estar presente na França, o fato de poder falar com os clusters, o possível parceiro e outros hospitais ou entidades, a gente vê que todos os desafios que a gente estava encontrando no Brasil, que a gente está tentando resolver pouco a pouco, estão acontecendo na França. E, às vezes, ainda mais. Tem região na França onde realmente tem um fato de acesso à saúde, les déserts médicaux, e nesse sentido a gente foi trazido por parceiro, por futuros clientes, para não fazer só inovações, mas também trazer uma operação comercial. Então a gente assinou algumas parcerias, algumas MOU, LOI, como alguns parceiros na França, para poder já iniciar a atividade, sabendo que a gente tem um tempo, a gente não pode iniciar de um dia para o outro, porque no setor da saúde é um setor muito regulamentado, e o equivalente da Anvisa, que ainda está mais forte na Europa, e a gente precisa, é normal, certificar todos os nossos algoritmos de inteligência artificial antes de poder vender no mercado. Então, qual foi a nossa estratégia? Vender toda a plataforma sem os algoritmos, que já é um diferencial no mercado europeu e no mercado americano, e, pouco a pouco, investir em inovações, certificar nossos algoritmos, para poder ter daqui um ano e meio, uma plataforma global na França. E, para tudo isso, gostaria de terminar sobre esses pontos. Então, tem a questão da estratégia, que foi também colocada pela Marcela. A gente está colocando tanto os Estados Unidos, tanto a Europa. E, com certeza, como você sabe, saindo do Brasil, como o câmbio desfavorável, não é fácil poder custar a operação nos Estados Unidos e na Europa no mesmo tempo, como o faturamento no Brasil. Então, a gente teve que construir uma estratégia para poder fazer isso e, claro, buscar investimento. A gente está na busca de investimento de uma forma avançada atualmente, para poder acompanhar o desenvolvimento. O segundo ponto é a questão de parceria. Eu acho muito importante, ainda mais no setor da saúde, não fazer tudo do início. Já tem soluções, já tem operações na Europa, então o objetivo é trazer nosso diferencial brasileiro. E quando eu falo diferencial, porque o fato de ser
uma empresa incrível, mas também está iniciado no Brasil, a gente tem um volume de, como vocês viram, de pacientes, de dados, até para os algoritmos de inclusão, de algoritmo inclusivo, que é uma questão muito importante na diversidade atual no mundo de tecnologia, para construir algoritmos que não funcionam só para uma população branca, mas que vai funcionar para todo tipo de populações. Então, a gente vê que é importante construir parceria para poder ir mais rápido. E, enfim, último ponto, último desafio, a questão cultural. Eu vou falar a língua, com certeza, mas também a questão cultural. Do mesmo jeito que tem um jeitinho de fazer negócio no Brasil, tem um jeitinho à la francês de fazer negócio na França, nas conversas, nas negociações. Então, eu acho que é importante ter uma pessoa que fala francês, mas também que já tem uma experiência como a cultura e o jeito de fazer negócio na França. Então, hoje a gente está nesse projeto como um grande objetivo de passar de 33 milhões de pacientes a 1 bilhão de pacientes. E claro que não sozinho, mas como parceiro em diferentes regiões estratégicas do mundo, os Estados Unidos, a França, como a Europa e o Middle East, como o Steven mencionou. E também a gente está construindo parceria na Ásia para poder trazer uma acesso à saúde a nível mundial. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre, pela apresentação. Depois eu convido a todos para acessarem, né, é muito interessante todo o percurso da Portal Telemedicina e da capacidade ainda de crescimento, né? Porque quando a gente fala em saúde, esse é o mercado global mesmo, né? Então, muito obrigada, Alexandre, por sua explanação. Eu agora vou introduzir o Manuel Lupion, que vai falar sobre a implementação de uma cafeteria de café especial na França. O Manuel Lupion está baseado na França, né, acho que em Paris, e ele tem uma formação, ele é engenheiro de formação, com vários anos trabalhando na Renault, e resolveu empreender, e então ele hoje é o responsável pela área de expansão da empresa Decoff. A Decoff é uma empresa, né, que lida com cafeterias de café especiais, criada em 2018 por 3 irmãos em Curitiba, e começou então com a primeira loja em Curitiba, depois foi expandindo, hoje está presente em 12 países, com mais de 200 lojas. Então, o Manuel vai contar para a gente a expansão, né, dessa empresa genuinamente brasileira, obviamente né, tem um minimalismo, que tem uma influência japonesa, mas a expansão na França, né, ele vai explicar como essa expansão chegou na França, porque a empresa também tem presença em Lisboa, e o que é interessante é que a Marcela falou das formas de estruturação desse acesso ao mercado, e ela elencou lá a presença contratual. E no caso, né, do Decoff, a presença é via franquia, não é? Então, eu passo a palavra agora para o Manuel, a quem eu agradeço também desde já pelo tempo e dedicação. Obrigada, Manuel. Obrigado, Sueli. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo já? Sim, Manuel, obrigada. Tá. Então, bom, eu vou começar a apresentação explicando um pouquinho, para quem não conhece, o que é a Decoff, como que ela surgiu. Depois eu passo para a internacionalização global da Decoff, e depois eu dou um zoom rápido aqui na França, para a gente entender o tamanho do mercado francês e como que se deu isso. Então, bom, a Decoff é uma rede de cafeterias, né? A inspiração é japonesa, mas é uma rede 100% brasileira. Hoje, Tóquio é a capital japonesa. Tóquio é a cidade com o maior número de cafeterias no mundo. E a Decoff, ela surgiu ela foi criada por 3 irmãos em Curitiba, no Brasil. E após algumas viagens
para o Japão, eles frequentaram essas cafeterias, viram a maneira como o japonês trata o café, o minimalismo, a qualidade dos ingredientes, e eles resolveram trazer essa ideia para o Brasil. E por que que eles partiram do princípio de tornar a marca com cara do Japão? Eles já estavam pensando na internalização dessa marca. Então, eles criaram uma marca pensando no que poderia, aonde essa marca poderia chegar. Em 2018, eles abriram a primeira loja em Curitiba, e é uma loja, como está aqui na foto, é uma loja bem pequena, é uma loja só para você passar e pegar o café. E desde então, através do modelo de franquia, eles conseguiram uma expansão dentro do Brasil e para outros países no mundo. A The Coffee hoje ela tem 3 pilares. O primeiro pilar seria a tecnologia. Então, uma das ideias dos fundadores da marca era fazer algo que facilitasse a gestão do negócio. Então, hoje a The Coffee é uma cafeteria onde o cliente chega, ele passa a comanda via um tablet, ele pode fazer o pedido via uma aplicação no celular, passar a buscar a bebida quando ela está pronta. A The Coffee tem uma equipe de TI para cuidar disso, então, que desenvolveu toda essa aplicação. Então, esse é um dos pilares da The Coffee. O segundo pilar que eu vou comentar é com relação ao design. Então, visando um pouco seguir o que foi visto no Japão, o design acaba contando muito. Então, todas as lojas da The Coffee, tudo que é feito na The Coffee é pensado de maneira minimalista, de maneira onde o design conte, onde você não tenha muitas informações em cima do mesmo item. E o terceiro e principal ponto é o café. Então, o café da The Coffee é um café de especialidade, então é um café de qualidade, tem uma pontuação elevada para isso, e faz com que a The Coffee consiga se inserir na chamada terceira onda de cafeterias. Explicando rapidamente o que é isso, a gente acompanha há muito tempo algumas tendências aparecerem e desaparecerem. Se a gente pensar no Brasil, a gente tem casos como paleteria, como iogurte, de lojas que surgiram e desapareceram e só foram moda. Com relação ao café, a gente tem menos isso e tem mais a separação por ondas. Então, a primeira onda do café seriam os cafés que surgiram, que é o café que a gente usa no dia a dia, em casa, e onde não existe uma preocupação para que você tenha uma uniformidade do grão e nem do grão ser de qualidade. É um café, vamos dizer, prático. Você vai no supermercado, você acha ele e consome rapidamente. A segunda onda já são com cafeterias que a gente conhece mais, como a Costa Coffee, a Starbucks, que são cafeterias que não se preocupam tanto com a qualidade do café, mas sim com o atrativo para o cliente, um café com como é que eu posso dizer, com bastante xarope, com receitas modernas e etc. E a terceira onda, que é onde a The Coffee acaba sendo inserida, são cafeterias onde a principal preocupação é o café, a qualidade do café. Então, você vai ter um grão mais uniforme nos cafés, você vai ter cafés especiais com uma pontuação mais elevada. Esse tipo de cafeteria, essa terceira onda, é uma das que mais cresce hoje em dia no mercado de cafés. Então, analisando o crescimento da The Coffee especificamente, a gente consegue ver nesse gráfico aqui o número de lojas. A gente tem o nascimento da The Coffee ali em 2018, onde teve a primeira loja em Curitiba, por um período onde ela estava conhecendo o mercado, se estabelecendo, ela teve um crescimento um pouco mais devagar,
aqui no quarto trimestre de 2020 foi quando ela decidiu se internacionalizar. Então foi quando ela veio para a Europa, abriu uma empresa em Portugal pela comodidade, entre aspas, da língua. A empresa decidiu abrir a sociedade em Portugal. Em 2021, ou seja, praticamente 8 meses, 9 meses depois da abertura da empresa em Portugal, a Decoff abriu a primeira loja. Então, a primeira loja da Decoff foi uma loja própria. A Decoff decidiu que ela deveria abrir uma loja própria na Europa para se estabelecer. Então, a primeira loja foi aberta em Madrid, uma loja própria da Decoff. E a primeira loja de um franqueado foi a loja de Paris, que é a minha loja, que foi aberta em setembro de 2021. E por que a Decoff resolveu fazer isso? Porque hoje as cafeterias de café especial elas movimentam em torno de 80 bilhões de dólares por ano e tem um crescimento previsto de mais ou menos 10% ao ano até 2026. Então a Decoff viu uma oportunidade de crescimento num mercado que está em plena expansão. Depois dessa loja, já entro de novo ali um pouquinho, falando um pouco do time internacional. Hoje a Decoff ela tem um time espalhado por 3 países. Então, o diretor, o responsável pela expansão internacional, ele está baseado em Portugal. Abaixo dele, a gente tem uma pessoa responsável por expansão também em Portugal, que atende o mercado europeu fora a França. Uma pessoa baseada na Espanha, que é responsável que ela é executiva de contas, ou seja, ela é responsável pelas lojas já abertas. Uma pessoa responsável por fazer a formação das equipes para os novos franqueados. E eu, que sou responsável pela expansão na França, ou seja, as novas lojas que vão abrir, sou eu que faço um primeiro contato com os interessados. E também tenho a função de executivo de contas para as lojas que já estão abertas. Além disso, dessa equipe na Europa, a gente tem uma equipe logística, um parceiro logístico em Portugal, que é a Incontrans, porque a Decoff, quando abriu a empresa em Portugal, ela alugou um galpão para servir de base logística para ela, para que o franqueado na Europa possa fazer a compra dentro da União Europeia e usufruir das vantagens da negociação dentro da União Europeia. E no Brasil, a gente tem uma equipe de marketing e a equipe de suporte informático, que é para atender toda a parte de aplicativo, sistema. Tem uma equipe própria dentro da Decoff que se ocupa disso. O que aconteceu com a Decoff quando ela pensou na globalização? Ela teve que mudar um pouco a maneira como ela pensava seus produtos. Então, como bem destacou a Marcela, hoje em dia a gente tem um mercado muito mais globalizado. A partir do momento que uma empresa brasileira que fazia produtos brasileiros, que no Brasil, por exemplo, poderia vender pão de queijo e brigadeiro, e que talvez tivessem receitas adaptadas para o paladar brasileiro, que talvez é um pouco mais doce, a partir do momento que ela resolve expandir, ela precisa adaptar um pouco as receitas, adaptar um pouco o menu, e foi isso que aconteceu. Então, por exemplo, aqui na França, a gente não tem o pão de queijo nem o brigadeiro, porque não tem fornecedores capacitados para isso, que a gente tem encontrado, que facilita a operação para o franqueado. Mas, em compensação, a gente tem na nossa loja pão ao chocolate, a gente tem croissant, a gente tem pão suíço, e que são produtos que o mercado francês consome. Além disso, as nossas bebidas aqui são feitas com xaropes franceses, da marca Maison Routin, e esses xaropes eles são menos açucarados que os xaropes brasileiros. Então, a gente teve que se adaptar um pouco para poder entrar no mercado europeu. Hoje, depois de um nascimento lá em 2018 e uma
vamos dizer, uma infância ali entre 2019 e 2020. A gente chega muito mais maduro aqui na Europa e nós contamos hoje com 6 lojas já abertas em Portugal, 2 lojas abertas aqui na França, em Paris, e 5 lojas na Espanha, além de já ter uma loja aberta na Colômbia e no Peru. Isso é o que nós já temos hoje, e aqui é o que está por vir no mundo. Então, a gente tem franquias tanto diretas quanto franquias master, e além do mercado europeu, que tem um crescimento, tem um bom crescimento, a gente tem a Itália, tem a Áustria, tem a Finlândia, a gente tem alguns outros mercados que são grandes mercados em potencial e que a gente já tem parceiros para que dentro de 1, 2 anos a gente consiga abrir lojas lá também. Então, isso tanto na América Latina, como no Chile, por exemplo, no México, em Porto Rico, também na América do Norte, nos Estados Unidos, e aqui para o lado África, Ásia, nós temos a China, tem os Emirados Árabes, tem também Marrocos, com pessoas mapeadas já, empresas mapeadas, investimento já feito, e agora é só o processo de abertura mesmo. Fazendo um zoom especificamente na França. Hoje a Decoff, dentro do mercado europeu, que nós já temos, Espanha, Portugal e França, a França ela se tornou um pouco a menina dos olhos dos fundadores. Visto como bem destacou o Simon, o crescimento do mercado francês, que vem dentro do mercado europeu se destacando, e também baseado nos números que nós temos hoje nas nossas lojas abertas. Então, hoje, com 5 lojas na Espanha, 6 lojas em Portugal e 2 na França, as 2 lojas da França elas fazem 40% do faturamento bruto de todas as lojas da Europa. Então, isso faz com que a gente comece a dar mais atenção para o mercado francês. Hoje, nós já temos 6 lojas, além das 2 lojas que já estão abertas, que é a loja no Marais, perto do Centre Pompidou, a segunda loja perto da Place des Vosges. Nós temos outras 4 lojas onde o contrato com o franqueado já está assinado e as obras já estão em um ritmo bom. A próxima a abrir vai ser uma loja perto da République, e depois temos 3 outras lojas, uma perto do Panthéon, uma perto da Sorbonne e uma em Saint-Germain, para abrir agora no segundo semestre de 2023. Além de uma loja em Lyon, onde também já está o contrato assinado e as obras já estão começando, e acredito que agora no segundo semestre a gente vai abrir. O objetivo traçado pelos fundadores é de termos 10 lojas em Paris até junho de 2024. E por que esse objetivo? Pensando principalmente no que está por vir. Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo pelos turistas, e hoje é a cidade, por exemplo, que vai sediar os Jogos Olímpicos em 2024. Então, devido aos números apresentados nas lojas atuais e a perspectiva para o mercado francês, o principal objetivo da marca hoje é a expansão dentro da França e principalmente dentro de Paris. Falando um pouquinho rapidamente do meu case, da abertura da minha loja, como bem destacou o Simon, a gente tem uma visão como brasileiro de que a entrada no mercado europeu ela é complicada e a entrada no mercado francês é burocrática, é cara e é demorada. Mas a minha experiência foi o completo inverso disso. A abertura de uma empresa aqui ela é rápida, mais ou menos 4 dias para abrir uma empresa
na França. E, como já falado, os impostos eles não são mais altos do que os outros impostos dentro da União Europeia. Então, a facilidade para abrir foi bem convidativa para que eu desse essa guinada na minha carreira depois da minha vinda para a França. Eu vim para cá em 2016, trabalhando pela Renault, e trabalhei pela Renault aqui na França de 2016 até 2021, quando eu resolvi mudar completamente, sair da Renault, empreender e dar minha cara a tapa. E eu acho que hoje foi uma das melhores coisas que eu fiz, e a franqueadora me deu todo o suporte com relação à abertura de conta com os fornecedores locais, porque nós temos muitos fornecedores que atendem à Europa, mas eles são franceses, então facilita bastante para quem está se instalando na França. Assim como para os produtos da própria franqueadora, que vem de Portugal, então acaba sendo uma operação simplificada devido à União Europeia. Bom, basicamente eu tentei ser o mais sucinto possível, porque eu acho que a ideia, pelo menos no meu caso, que seria a apresentação de um case, era mais dar uma visão geral e contar a minha experiência e o que a marca ela pensa para o futuro. E eu estou aberto para as perguntas e esclarecer as dúvidas de quem as tiver. Muito obrigado. Manuel, muito obrigada pela apresentação, e eu estou aqui ouvindo, assim, fico, quem diria, né? Brasil vendendo café em Paris, né? E expandindo, incrível. Exatamente. Nossa, muito, muito obrigada. E a gente tem aqui algumas perguntas, algumas pessoas querem falar com você, enfim, eu acho que depois você, né, acho que você deixa o seu contato. Uma das perguntas desculpa, eu não vou ficar citando o nome de quem fez, mas desde já eu agradeço, se o café que vocês servem, ele é 100% oriundo do Brasil. Sim, hoje em dia, a Decoff ela trabalha normalmente com 3 tipos de café. A gente tem o nosso café de base, que é o café que a gente utiliza para fazer a grande maioria das nossas bebidas, desde o expresso até as bebidas ali mais elaboradas, com essências e etc. E esse café é um café que vem do Brasil, ele é comprado no Brasil, nas fazendas homologadas pela Decoff no Brasil, ele é comprado verde no Brasil e ele vem para Portugal. Chega em Portugal, nós temos um torrefador em Portugal que faz a torra desse café, a embalagem desse café e distribui para toda a Europa. Além desse café, que é o nosso café de base, nós temos outros 2 tipos de café que utilizamos para bebidas especiais, para fazer o drip coffee, para quem conhece bem, que é o café coado, que você extrai mais aromas do café e etc. Para esses cafés, nós trabalhamos com edições especiais. E, diferentemente do Brasil, que tem uma proteção para os produtores de café, então no Brasil, você é obrigado a comprar o café verde do Brasil. Se você quiser trazer café de outro país, ele tem que ser já torrado e embalado. Aqui na Europa você não tem essa restrição. Então, aqui na Europa nós trabalhamos com microlotes e a gente consegue, de acordo com a temporada, pegar um café que é de outras partes do mundo. Então, até o mês passado nós tínhamos café com Etiópia e Burundi na África. E agora nós estamos com 2 edições, com um café vindo do Equador e um outro vindo do Peru. Mas isso ele representa pouco dentro do total de café que nós vendemos. A grande maioria é o café brasileiro mesmo, é um café com mais de 82 pontos, é um café de extrema qualidade que vem do Brasil, chega na Europa, torramos aqui. Obrigada. Tem uma outra pergunta, eu já vou fazer, Claro. que vocês pretendem expandir quando a gente fala dos alimentos, né? Aqui no Brasil, pão de queijo, aí croissant, se tem a ideia de expandir para outros produtos brasileiros, essa é uma, né? Levar outros produtos alimentícios brasileiros,
e se você pudesse falar do faturamento das lojas de Paris. Claro. Com relação aos produtos, a principal dificuldade nossa é, primeiro, para você oferecer um produto de qualidade, é muito importante que ele seja um produto fresco. Então, a gente, por exemplo, em Portugal, a gente tinha um fornecedor de pão de queijo, porque tem uma grande comunidade brasileira em Portugal, então valia a pena ter um pão de queijo lá. E acabou que ele parou de nos fornecer o pão de queijo, ele parou e a gente deixou de ter esse fornecedor. Então, por exemplo, você tem o pão de queijo e o brigadeiro, que são 2 itens que vão muito bem no Brasil. A nossa principal dificuldade aqui na Europa é achar um bom fornecedor desse produto de qualidade fresco. A gente não gostaria de ter que comprar, por exemplo, um brigadeiro congelado que venha do Brasil, porque vai encarecer a operação, vai encarecer a logística, tudo isso encarece e faz com que o produto chegue aqui muito caro. E você cobrar 5, 6 euros por um brigadeiro, você não condiz com o resto que tem. Então, a gente está aberto para outros produtos brasileiros, mas colocando na balança a dificuldade com o custo para trazer esse produto do Brasil. Com relação ao faturamento, hoje, esse mês, fechado aqui o mês de junho, a Europa, as 11 lojas na Europa, faturaram em torno de entre 180 e 190 mil euros. Então, esse foi o faturamento das lojas Europa. Esse faturamento, a França, especificamente, ela representa mais ou menos 40%. Então, a gente está falando de algo em torno de 70 mil. Então, dos 180 mil, 70 mil são 2 lojas. Os outros 110 mil são 11 lojas. Então, você vê o peso do mercado francês, principalmente com o turista, com o francês mesmo, que gosta de um bom café e às vezes sente falta de ter um bom café, um café de qualidade aqui. Então, é por isso até que os fundadores pensam nesse crescimento, olharam bem, estão com os olhos bem mirados aqui para a França. E o que muito obrigada, Manuel. E o que é interessante notar é que o café, como está no site de vocês, é um produto que você consome diariamente, no mínimo Exato. uma vez ou mais vezes. E como o nosso querido Otávio de Barros colocou, a França é o país mais visitado do mundo. Então, vocês vão fechar a conta de 10 lojas até 2024, sim. É isso? Espero que sim. E eu posso fazer uma conversão de carreira. A advogada que virou fazedora de brigadeiro. Vou aí para Paris fazer o brigadeiro, hein? Vai ser muito bem-vindo. Brincadeiras à parte, muitíssimo obrigada a todos pelas excelentes apresentações. Acho que passamos um momento muito rico e assim, agradeço assim, a todos vocês, um enorme prazer. Agradeço imensamente. Tem uma pergunta ainda. Desculpa, Cipriano. Eu peço mil desculpas. Não, eu queria fazer perguntas para... Eu não sei se o Simon ou o Manuel Alex, que poderiam responder. Um brasileiro que quer abrir e expandir na França. Como que é a situação de visto? Porque, bom, faz um estudo de mercado, prepara um material de marketing, começa a tentar estabelecer parcerias, mas em algum momento vai precisar enviar talvez um brasileiro para poder expandir. Quais são os vistos que existem? É fácil, difícil? Como funciona? Eu acho que o Simão é o especialista nessa área para responder. Falando especificamente de mim, eu tive um visto passaporte talon quando eu trabalhava na Renault, e com esse visto depois eu acabei fazendo a conversão e abri a empresa aqui. Foi fácil, desde que você tenha os documentos e cumpra com o que é pedido. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas acho que o Simão ele pode explicar um pouco mais. Só para ganhar umas coisas mais, tem diferentes vistos disponíveis, mas depende também do projeto mesmo.
E eu preciso de mais tempo para falar sobre o assunto, mas realmente depende do projeto e depois, como falou o Manuel, só precisa de ter toda a documentação bem pronta e seguir as etapas. Não, pode ser um pouco complicado se você não tem, digamos, não conheço a palavra mais. Aí que tem que ser rigoroso. 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 Rigoroso, mas depois é fácil. Temos a Business France tem um departamento de mobilidade internacional, então se e que são expertos jurídicos para justamente esse tipo de pedidos. Então, se vocês tiverem perguntas, é só me falar. E também temos um online que se chama Welcome to France, que é um sítio web nosso, e onde está escrito todas as etapas bem claras. É tudo bem claro e depende do projeto, da nacionalidade, etc, etc. Então, se vocês tiverem perguntas, me mandem um correio e eu posso fazer o link com eles. Tá. E tem alguma ajuda financeira, algum subsídio da França para uma empresa brasileira que queira abrir uma filial, uma subsidiária na França? Como funciona essa chegada? Isso sim, meio que falava, mas isso depende sempre do projeto, Do sabe? business, sim. Do business, vai depender se é um projeto mais industrial, de pesquisa e desenvolvimento, ou se é só uma fila comercial, depende também da região da França. Ultimamente, isso que eu falei bastante com a região sul da França, que tem um orçamento de 30 milhões de euros para projetos verdes, que seja agricultura sustentável, energia renovável, tudo isso. Então, depende da região, depende do projeto, etc. Ok, obrigado. Só para complementar, Cipriano, na pergunta, a gente se instalou em Paris, mas a gente já recebeu proposta de dois, quase três, mas duas regiões francesas, como subvenção econômica não reembolsável, para poder abrir uma subsidiária vamos falar do headquarter em Paris, abrir mais uma subsidiária na parte de R&D, mas também comercial, em duas regiões. Então, mesmo depois, dentro da frente, você pode fazer jogar a concorrência e aproveitar, como o Simon falou, alguns incentivos. Legal, legal. Legal, isso é muito interessante. Manuel, o DECOF teve algum incentivo? Assim, alguma coisa que você pudesse adicionar com relação a isso? Aqui na França, a gente não porque como é trabalhado com franqueados, normalmente o que eu posso adiantar, o que eu posso falar com relação à França, eu sei que dos franqueados que estão agora com as lojas em obra para abrir aqui em Paris, todos eles, se eu não me engano, pegaram financiamento bancário. Então, apresentou um business plan, como comentou o Simon, fez um bom business plan, mostrando o histórico da DECOF, como é que ela vem. A DECOF fornece todos esses documentos, faturamento, prospecção, a perspectiva de faturamento, etc. E com o business plan, eles conseguiram desbloquear no banco para que pudesse fazer a abertura das lojas. Muito obrigada. Eu acho, não sei se alguém teria mais alguma coisa, gostaria de complementar alguma coisa? Cipriano, quer complementar? Tô bem. Peço desculpas. Uhum. Então, eu acho que eu vou encerrar. Depois, não sei se as apresentações ficarão disponíveis, a gente vê com a Câmara Francesa. Então, agradeço mais uma vez a todos vocês, a todos que aqui estiveram conosco e que participaram ativamente, a Câmara Francesa por proporcionar, e o Cipriano, um agradecimento especial, que agora é o co-líder dessa comissão, e que ajudou a colocar assim, muito esse evento de pé, e para mim um prazer conhecer todos vocês e passar esse momento. Muito obrigada, viu? Bom dia.
Boa tarde aí na França, bom dia Estados Unidos, e obrigada. Acho que é hora de tomar um café, né? Exatamente. Não tem Muito decote obrigado. aqui pertinho, Muito mas obrigado. obrigada, Obrigado. gente. Bom dia. Tchau. Obrigado. Bom dia Obrigada. para vocês. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.